comum tomarmos café com o nosso Sifu, e nesses encontros quase todos já ouviram a pergunta: quando algo começa de fato? Essa é uma daquelas clássicas perguntas perigosas, que é muito fácil começar a falar sem pensar, e mais fácil ainda tropeçar nas próprias palavras. Sifu nos contou uma vez sobre alguns bambus, que passam anos exibindo apenas um minúsculo broto, mas que quando começam a crescer, chegam aos céus muito antes de outras plantas. Existe um movimento invisível em tudo que ocorre. O início de algo é o final de outro acontecimento, e o final desse primeiro será a semente de um outro momento. O ser humano precisa de símbolos, precisa de lembranças. Por isso, elegemos alguns marcos para que possamos dividir as coisas antes e depois. Hoje, comemoramos o aniversário do líder da família Moijoleyo. Esse é nosso marco, nosso símbolo, nossa oportunidade de encontrarmos os amigos de sempre, aqueles que vemos menos do que gostaríamos, e de conhecer pessoas que ainda mudarão nossas vidas. Mas além desses prazeres, hoje é dia de agradecer uma pessoa, um sonho, uma vida, que certamente é especial para todos que estão aqui. É curioso como em nossa sociedade a profissão de uma pessoa molda seus valores e as expectativas que outros criam. Em um desses cafés com o nosso Sifu, ele nos contou sobre o encontro de sua turma de escola. Muitos dos colegas passaram 20 anos sem se encontrar, mas depois dos abraços e das amenidades, a primeira pergunta era: o que você faz da vida? Sifu comentou que após as primeiras vezes que ele tentou explicar o que fazia, achou que não valia o trabalho. Curiosamente, ninguém se surpreendia quando alguém dizia que era médico ou engenheiro e odiava sua profissão, mas a maioria achava estranho ser um mestre de artes marciais, ainda mais quando se parecia estar satisfeito com o caminho escolhido. No mundo onde muitos perseguem contra-cheques e reconhecimento, perseguir um sonho pode parecer realmente estranho. Não sei se é possível apontar o momento em que esse sonho surgiu, mas ao decidir se profissionalizar no Wing Chun, Sifu mudaria completamente sua vida e a de muitas outras pessoas. Nós não sabemos se foi uma decisão fácil ou difícil, se o caminho até aqui foi fácil ou difícil, se o caminho a partir daqui será fácil ou difícil, mas quando passamos tempo com Sifu, temos a impressão de que isso não importa muito, porque ele ainda tem o brilho nos olhos de quem segue o caminho de seu coração. Em uma tarde de sábado, enquanto almoçávamos com Sifu, perguntamos qual seria o momento mais importante de sua carreira, e ele respondeu que certamente tinha sido sua cerimônia de discipulado. Mas essa cerimônia, ou em chinês Bai Si, não seria apenas uma formalização daquela vontade de se profissionalizar? Sifu nos explicou que enquanto ser um profissional tem mais a ver com treinar e coordenar treinos, ser um discípulo tem mais a ver com conversar durante caminhadas e tomar chá. Não que o tutor não converse com seu mestre ou que o discípulo deixe de praticar, mas o Bai Si não tem relação com ser profissional, mas com estar junto em todos os momentos. Essa cerimônia é um momento único, que se observa entre mestre e discípulo, formando um vínculo eterno. A experiência de cada um é tão peculiar, que às vezes fica até difícil explicar. O Bai Si é mais do que a relação entre mestre e discípulo. É a relação entre um discípulo e o mestre de seu mestre, entre um discípulo e a fundadora do Wing Chun, entre uma pessoa e um legado. Às vezes, a vida parece nos colocar algumas dificuldades só para testar o quanto queremos algo. Quando essas coisas não dependem apenas de nós, o teste fica ainda mais complicado. Um dia, estávamos jantando com o Sifu e ele nos contou que demorou um pouco até conseguir seu primeiro visto para os Estados Unidos. Foram algumas tentativas até que ele fosse aprovado, mas das vésperas de sua primeira viagem, embarcar era apenas uma possibilidade. Por sorte, Sifu conseguiu o visto, embarcou para Nova York numa viagem histórica e voltou tendo prometido a grão-mestre Moyato fazer essa mesma viagem todos os anos. Sifu não só cumpriu essa promessa, como na companhia de mestre Léo Imamura, viajou pelo Brasil, por várias cidades dos Estados Unidos, esteve na Argentina e até mesmo na China. Representando o Wing Chun na América Latina, esteve ainda na França, na Rússia, em Angola e na China novamente. Temos certeza que Sifu aproveitou essas viagens, mas diferente do comum, ele nunca mostrou fotos exaltando pontos turísticos e comidas diferentes, mas trouxe sempre a mala carregada de histórias e bons momentos.
Hoje, Sifu pode proporcionar aos seus alunos aquilo que ele mesmo experimentou, já que estará em breve viajando na companhia de seus discípulos. E essa oportunidade um dia será história, como aquela primeira viagem na companhia de seu mestre, quando o visto custou a sair. Estávamos no Mokun num sábado de manhã, conversando sobre responsabilidade, quando Sifu comentou: qualquer coisa que você decida iniciar, faça o melhor que puder. Mas se estiver fazendo em nome de outra pessoa, faça melhor ainda. Durante muito tempo, Sifu foi responsável pelos lucros da família Moyasan em nosso estado, mas reconhecendo sua capacidade e seu desejo pessoal, o mestre Léo Imamuro concedeu o título de mestre qualificado. O cuidado que Sifu dedicava desde o início a cada praticante era tão grande que ele se tornou um símbolo no Rio de Janeiro, com algumas pessoas conduzindo uma verdadeira relação de mestre-discípulo com aquela pessoa que seria inicialmente o irmão mais velho. Antecipando uma tendência que aconteceria no futuro, houve um praticante que, sendo honesto com sua relação e com seu coração, pediu ao Sifu por 3 anos para que assumisse como discípulo direto. E esse primeiro discípulo, o irmão mais velho da família Mojoleou, foi quem iniciou um novo momento em nosso clã. Sifu gosta muito de conversar sobre etimologia e linguagem de uma forma geral. Um dia, enquanto íamos à praia, ele nos perguntou que se um filho perde o pai é chamado de órfão, se um marido perde sua esposa é chamado viúvo, mas que nome damos a um pai que perde seu filho? Não existe um nome para isso, porque independente do que aconteça, um pai jamais deixará de ser pai. É uma condição que se assume e que se vincula a uma pessoa para o resto da vida. Quando alguém se torna mestre, o mesmo acontece. Acostumado a trilhar um caminho como o último da fila, o novo mestre passa a olhar para trás e ver que pessoas o seguem. Passa a perceber que cada simples comentário ou decisão afetam a vida de muitas outras pessoas. Se antes você poderia ter a prerrogativa de existir e só prestar contas a si próprio, agora sua escolha afeta muitos outros, sobre os quais você decidiu se tornar responsável. Contudo, fica mais claro que, se esse aluno se superou, o mestre esteve envolvido. Se ele saiu mais forte de uma situação, o mestre estava lá com ele. Se ele alcançou seus sonhos, parte dos agradecimentos serão dedicados ao mestre, porque nos momentos favoráveis e desfavoráveis, os discípulos se espelham no mestre. Hoje, após 51 cerimônias tradicionais, a família Mojoleou tem 25 discípulos. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même. La Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer. Elle revient, elle va réussir, elle va passer. Elle va passer, Uma vez, nosso Sifu nos mandou um vídeo de uma corredora francesa chamada Flória Gay. No Campeonato Europeu de Atletismo de 2014, ela se encontrava bem atrás da primeira colocada, mas perto da linha de chegada sua expressão facial mudou. Ela tinha o rosto de uma vencedora, e mesmo sendo improvável, ela venceu. Às vezes, independente da situação,
sabemos que tudo vai dar certo. É um daqueles raros momentos em que sentimos nosso poder fluindo e somos capazes de afastar toda a incerteza da vida, ainda que apenas por um momento. Um dia, enquanto fazíamos uma reunião no Mocum, Sifu exibiu esse mesmo olhar de vencedor, essa mesma certeza de quem sabe que seus planos não podem ser frustrados. Ele nos falou: no legado do Wing Chun, eu não serei o elo fraco da corrente. Isso faz muito tempo, e ainda não havia um mestre qualificado de 12ª geração na Noel Wing Chun. Mas naquele momento, Sifu tinha essa certeza. Hoje, ocorre a inauguração da família Moi Fat Lay. A natureza da vida é surpreendente e inconstante, mas Sifu realmente tinha razão. Era real aquele olhar de vencedor. Ele não seria o elo fraco da corrente, mas disso ele já sabia. Aqui no dia de hoje, o aniversário do Júlio Camacho, e para isso a gente preparou uma pequena homenagem. Eu espero que vocês gostem de apresentar aqui agora. Para isso também, a gente colocou essa cadeira aqui na frente, que é o Sifu para o lugar de homenageado. Mas Sifu, por favor, conforto. Para não incomodar o senhor, para poder assistir tudo de primeira mão, de frente para cá, chamamos um dublê. E aí, como é que você tá? Mas fala aí, isso aí tudo é o que? Isso aí? Vamos aqui para o aniversário do senhor. Fala, deixa eu sentar esse. Vai ter que levar essa hoje. Só quero saber a lógica por trás. Faz o seguinte, ó, passa logo aí, ó. Silva, Carlos, você arrasta essa cadeira aqui pro canto aqui, pessoal, pra ver. Agora vocês voltam aqui no flip chart aqui e me tampa aqui pra não atrapalhar o pessoal. Aceite certas verdades inescapáveis. Os treinos vão mudar, os estudantes vão reclamar. Você também vai ser sim. E quando isso acontecer, você vai fantasiar que quando era jovem os treinos eram mais duros, os praticantes eram esforçados e os cidades respeitavam os sirins. Respeite os sirins. Não perca treinos demais, senão quando você chegar no Patiantô vai aparentar estar no Sunintal. Cuidado com os conselhos que comprar, mas seja paciente com aqueles que os oferecem. Conselho é uma forma de nostalgia. Compartilhar conselhos é um jeito de pescar o passado do lixo, esfregá-lo, repintar as partes feias e reciclar tudo por mais do que vale. Mas no Sifu, acredite.